Bom dia, galera! Hoje nós vamos estudar calculando área de figuras. Bom, a área de uma figura, ela é a medida da região delimitada por aquela figura. Nós podemos encontrar esse valor de área contando quantos quadradinhos, medindo 1 centímetro de lado, nós podemos arranjar para cobrir completamente a figura. Por exemplo, temos aqui uma figura numa malha pontilhada e vamos usar o quadradinho U como unidade de medida de área e assim calcularemos a área da figura B. Ou seja, precisamos calcular quantos quadradinhos U cabem dentro da figura B e assim descobrimos a área em relação à medida U. Neste desenho, podemos observar os quadradinhos verdes são quadradinhos completos que cabem dentro da figura. E os que estão pintados de azul são quadradinhos pela metade, ou seja, nós vamos unir dois quadradinhos que estão pela metade para formar um quadradinho inteiro. E assim a gente conta quantos quadradinhos cabem dentro da figura B. E se a gente contar, nós vamos encontrar que a área da figura B é igual a 12U, ou seja, dentro da figura B cabem 12 quadradinhos que a gente encontra ligando 4 pontinhos. Assim, a gente encontra um quadradinho. E a área total vai ser 12U. Na página 210, faremos essa atividade de classe. Você vai fazer comigo agora, certo? Cada quadradinho corresponde a uma unidade de área. Considerando essa informação, determine a área das seguintes regiões. Temos aqui na letra A uma figura com vários quadradinhos, é uma malha quadriculada. Então, contando a quantidade de quadradinhos, nós encontramos a área igual a 24 quadrados. E na letra B, da mesma forma, se a gente contar, encontraremos 30 quadradinhos nessa figura. Já na letra C, nós temos quadradinhos pela metade também, então nós vamos juntar as metades que estão pintadas em roxo para formar um quadradinho completo. E quando a gente conta o total, nós teremos 16 quadradinhos. E na letra D, da mesma forma, porém os quadradinhos não estão pela metade, estão vendo nas duas laterais? Esta figura, ela é um paralelogramo. Estão vendo que ela é um retângulo deitado, inclinado? Esta figura é um paralelogramo. E aqui eu pintei da mesma cor as figuras que se completam. Então, esse roxo escuro, esse vinho, com um pedacinho lá embaixo que também está pintado de vinho, eles se completam e formam um quadradinho. E assim também com as cores azuis e amarela. Então, mais ou menos, quando a gente conta o total de quadradinhos, teremos uma quantidade próxima de 30, né? A gente não tem como saber com certeza o tamanho desses que estão aí faltando um pedaço. Mas juntando eles, vai dar mais ou menos uma área de 30. Bom, e como calcular a área de figuras? Para cada formato, nós usamos uma determinada fórmula para a área. Por exemplo, um quadrado. Quais são as medidas que temos de um quadrado? Nós temos o lado, não é isso? Que mede L. Esses lados de um quadrado têm todas as mesmas medidas, então, um quadrado tem 4 lados iguais. Como então calcularemos a área de um quadrado? A área será igual à medida do lado vezes a medida do outro lado, ou seja, L vezes L. Por exemplo, se eu tenho um quadrado que mede 3 centímetros de cada lado, então a área dele vai ser 3 vezes 3, já que os lados são iguais. Essa área vai ser igual a 9 centímetros quadrados. E esta medida é a medida da área que você está vendo aí na figura, da figura de um quadrado azul. Esta área corresponde a 9 centímetros quadrados. Um outro formato que nós podemos ter é o retângulo. Em um retângulo, nós temos uma base, que é o comprimento, é a medida maior do retângulo, e temos uma altura, ou também pode ser chamado de largura, é essa medida menor do retângulo. Então, a área de um retângulo vai ser a multiplicação da base vezes a altura. Por exemplo, se eu tenho um retângulo onde a base mede 6 centímetros e a altura mede 3, sua área será 6 vezes 3. E vai ser igual a 18 centímetros quadrados.
Quando nós temos figuras com um formato indefinido, a gente pega essa figura e divide em pedaços. Vamos ver aqui. Observe essa figura. Ela não é um quadrado e nem é um retângulo. Ela é uma mistura de formatos. Então, como é que a gente calcula essa área? Nós vamos dividi-la em retângulos e calcular as áreas separadas e depois juntamos. Então, você vai observar a sua figura e vai passar um traço onde você consegue dividir ela em retângulos. Observe. Então, eu passei um traço ali no pedacinho do meio e dividi num retângulo azul e um retângulo laranja. Então, nós separamos a figura e calcularemos cada área separada e no final a gente junta. Porque nós não temos uma forma de calcular uma área única para essa figura. A gente precisa dividir ela em 2 retângulos e assim a gente calcula a área facilmente. Vamos lá. Então, para cada retângulo, precisamos definir as medidas, não é isso? De base e altura. Para o retângulo laranja, observe. O comprimento de baixo completo mede 12. Estão vendo o vermelho? É o comprimento maior, 12. Ali em cima, pintado de vermelho também, nós temos a medida 4. Esta medida 4 que mede ali em cima é a mesma medida 4 aqui embaixo também, do retângulo azul. Então, se eu tenho o comprimento completo, mede 12, e só o pedacinho azul mede 4, quanto mede o pedacinho laranja, que eu acabei pintando aí? Mede 8 centímetros. Por quê? A gente faz a subtração. 12 é o pedaço completo, menos 4, que é o pedacinho da esquerda, sobra 8, que é o pedaço da direita. Então, a base do retângulo laranja será 8. E qual vai ser a altura? 2, porque essa altura lateral aqui no cantinho direito, 2. 8 e 2. Esse ladinho da frente, em frente ao 2, também mede 2 centímetros, não é isso? Um retângulo, ele tem bases iguais, embaixo e em cima, e alturas iguais, na direita e na esquerda, ok? Então, ele mede 8 embaixo e 8 em cima, 2 na direita e 2 na esquerda. Então, vamos lá. Calculando a área desse retângulo laranja, a gente tem base vezes altura. A base dele é 8 e a altura é 2. Então, nós temos 8 vezes 2, que dá 16 centímetros quadrados. É a área do primeiro retângulo. Vamos agora para o retângulo azul. Quais são as suas medidas? Observe. Se eu tenho 4 lá em cima, o pedacinho de baixo também vai medir 4, porque ele está em frente, ok? Os pedacinhos que estão um em frente ao outro têm a mesma medida, ó. 4 em cima, 4 embaixo. Então, qual vai ser a área do retângulo azul? A base dele é 4, está olhando aí? E a altura? 6. Então, vai ser 6 vezes 4, que vai dar 24 centímetros quadrados. Pronto, encontramos as duas áreas. A área azul mede 24 e a área laranja 16. Então, agora eu quero a área total da figura. Vamos juntar, somando. 24 mais 16, nós teremos 40 centímetros quadrados. Temos aqui mais um exemplo de uma figura com formato indefinido. Olhando para essa figura, você vai procurar dividi-la em vários retângulos. Nós podemos traçar 2 tracinhos ali no meio e assim a gente tem 3 retângulos diferentes, que eu pintei para você enxergar melhor. Agora, precisamos definir as medidas de base e altura de cada retângulo desse, para que possamos encontrar suas áreas. Observe, então. A medida 4 aqui da esquerda é a mesma medida 4 do lado direito. Está vendo a setinha mostrando que o comprimento é o mesmo quando estão um de frente para o outro? Então, 4 do lado esquerdo, 4 do lado direito. Da mesma forma, a gente tem 2 em cima, mede 2 embaixo. 3 em cima, mede 3 embaixo também. Agora, observe. E o pedacinho roxo? Como é que eu vou encontrar esse pedacinho roxo ali? Se o comprimento maior mede 10 e os pedacinhos laterais, um mede 2 e o outro mede 3, quanto falta para 10 ali no meio? Vamos calcular, ó. Então, o comprimento total 10 menos 2, que é o pedacinho amarelo, e menos 3, que é o pedacinho azul, sobra 5, que é o pedacinho roxo. Então, o comprimento do retângulo roxo é 5.
E qual vai ser a sua altura, ou seja, essa alturazinha pintadinha de vermelho? Qual será? Bom, vamos observar aqui agora, na vertical. Nós temos 4 como um pedaço maior e em frente a ele nós temos um pedaço, que tem uma parte vermelha e uma parte azul, que eu pintei para você enxergar melhor. Então, se eu tenho 4 do lado esquerdo e 3 do lado direito, quanto que falta ali embaixo? Falta 1, ou seja, 4 do lado esquerdo é igual a 4 do lado direito. Então, a gente tem 3 em cima com 1 embaixo, 4. Então, a altura desse retângulo roxo vai ser 1 centímetro. Agora sim, nós podemos calcular as áreas de cada retângulo, amarelo, roxo e azul. Vamos lá. Começando pelo amarelo, a sua área será? O comprimento dele é 2 e a altura 4. Então, é 2 vezes 4. 8 centímetros quadrados. Vamos para a área do meio. Qual é a base do retângulo roxo? 5 e a altura 1. Então, fica 5 vezes 1, igual a 5 centímetros quadrados. E a área azul? O comprimento é 3 e a altura 4. Então, é 3 vezes 4, que dá 12 centímetros quadrados. Então, observe bem essa figura. Nós temos as áreas de cada retângulo separado. E agora, nós vamos calcular a área total somando todas essas áreas. Então, vamos somá-las. 8 mais 5 mais 12 vai dar 25 centímetros quadrados. Então, nós sempre vamos dividir figuras nesse estilo, dividindo em retângulos para calcular a área de cada retângulo, que é a base vezes a altura de cada retângulo colorido desse. E depois a gente junta todos. E as unidades de medida de área? Toda unidade de medida de área será elevada ao quadrado. Então, observe. O resultado do seu cálculo de área sempre vai ser dado em centímetros quadrados, metros quadrados ou quilômetro quadrado. Aí depende da unidade que estamos usando na questão. Para fazer a conversão de uma unidade para outra, nós usamos os seguintes cálculos. De quilômetro quadrado, se você quer transformar para metro quadrado, você pega o resultado e multiplica por 1 milhão. Ou, se você quer transformar de metro quadrado para quilômetro quadrado, você pega o seu resultado e divide por 1 milhão. Assim, você faz a transformação de uma unidade para outra. Da mesma forma, do metro quadrado para centímetro quadrado, a gente multiplica por 1 milhão. E centímetros quadrados para metros quadrados, dividimos por 1 milhão. Vamos praticar? Temos aqui uma questão do seu livro que está na página 212. Vamos ler juntos. O piso de uma cozinha quadrada mede 6 metros quadrados. Essa é a área de toda a cozinha. Quantos ladrilhos quadrados de 25 centímetros de lado serão necessários para cobrir esta área? Então, eu tenho a medida de um único ladrilho, que mede 25 centímetros de lado, e tenho a área total da minha cozinha, que eu quero cobrir com esses ladrilhos. Então, qual é o cálculo que eu devo fazer? Quando eu tenho uma área total da cozinha e quero saber quantos ladrilhos caberão ali, eu preciso fazer divisão. E que divisão será essa? A área total da minha cozinha dividido pela área de um ladrilho. Assim, eu terei a quantidade de ladrilhos. Então, vamos começar. Calculando primeiro a área de cada ladrilho quadrado. A área de um quadrado, a gente calcula multiplicando lado vezes lado. Um lado desse ladrilho mede 25, então a área será 25 vezes 25, que vai dar 625 centímetros quadrados. É a área de um único ladrilho. Só que a questão me diz que a área da cozinha está em metros quadrados, então eu preciso transformar esse resultado de centímetro quadrado para metro quadrado. A gente acabou de ver isso. Então, essa transformação a gente faz dividindo por 1 milhão. Então, 625 dividido por 1 milhão, você faz na calculadora. Isso vai dar 0,000625 metros quadrados. É a área de cada ladrilho. Agora, é só dividir a área da cozinha pela área de cada ladrilho. Então, 6 metros quadrados dividido pela área de cada ladrilho, a gente vai encontrar 9.600 ladrilhos que cabem dentro daquela área de 6 metros quadrados. Essa é a resposta final.
Então, galera, a atividade de hoje será do seu livro nas páginas 210 a 213. São muitas páginas, porém, muitas questões nós já fizemos juntos aqui nesse vídeo. Então, volte o vídeo, dê pausa e vá refazendo as questões no seu livro, certo? Faça os cálculos no seu caderno, tá bom? Pode ser que não caiba para fazer no seu livro. E essa tarefa você vai enviar para o portal até o dia 11/11, ou seja, quarta-feira. Então, vocês têm uma semana para fazer toda essa tarefa e se precisar de ajuda, pode vir me perguntar. Galerinha, um beijo e um abraço bem apertado. Estou com muita saudade de vocês. Até a próxima aula!